crianças, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Conta pra mim. Hoje a gente vai fazer mais um culto no lar. Então vamos começar orando? Então abaixa a cabeça, fecha o olho e fala assim comigo. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela nossa semana. Abençoe agora o culto que iremos ter. Em nome de Jesus. Amém. No sábado passado a gente teve um encontro, uma grande reunião no Google Meet e foi muito legal. Quem participou, espero que tenha gostado muito. Eu e as outras tias que participamos, a gente adorou a nossa reunião. Quem sabe a gente marca outra mais pra frente? O que vocês acham? Conta pra mim, tá bom? Essa semana também a gente começou um novo pequeno grupo, um pouquinho diferente do que os maiores estavam fazendo. A gente começou o pequeno grupo com crianças de 4 e 5 anos e é um pequeno grupo com música. Então a gente tem bastante música, eu trabalho algumas coisas de musicalização com as crianças e essa semana foi muito legal, foi muito divertido. Então se você não está participando e quiser participar, só me mandar uma mensagem. Bom? Essa semana vocês leram na Bíblia o livro de Tiago, tá? Tiago tem 5 capítulos, é um livro que quem escreveu foi o próprio Tiago. E nesse livro a gente pode aprender principalmente 2 coisas. A primeira é sobre a nossa língua. Ele fala assim que a língua é um órgão muito pequeno do nosso corpo, mas que ele pode fazer um estrago enorme se ele quiser. Exatamente. A língua pode falar coisas que podem machucar as pessoas. Então a gente tem que cuidar muito bem da nossa língua e saber que o que a gente fala, a gente tem que pensar em abençoar outras pessoas e não causar mal para elas, tá bom? E no livro de Tiago também fala sobre a fé. A fé é uma palavrinha muito pequena, mas ela também é muito poderosa. E o que é ter fé? Ter fé é acreditar em alguma coisa. A Bíblia fala que a gente precisa ter fé em Deus. Ter fé também significa seguir e obedecer a palavra de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Pode não ser fácil seguir a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida, mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar tendo fé. E não só falando que tem fé, mas agindo, mostrando com as nossas atitudes, com a nossa vida, a fé que a gente tem em Deus. Então, o versículo dessa semana fala assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Tiago 1, 2 e 3. Esse versículo quer dizer também que Deus prova a nossa fé. Ele faz alguns testes. Quem aí já fez prova na escola? O que a prova significa? A prova quer testar o que você aprendeu ou o que você não aprendeu. Deus também faz a mesma coisa com relação à fé conosco. Ele quer saber realmente se a gente acredita nele ou não. Vamos repetir o versículo? Então vamos lá. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Tiago 1, 2 e 3. Hoje a gente vai ouvir uma história sobre Abraão.
Abraão, ele tá lá no comecinho da Bíblia. Lá em Gênesis está a história de Abraão. E Abraão foi um servo muito fiel que teve muita fé em Deus. E vocês vão ouvir a história de Abraão e descobrir qual foi o teste maior da sua fé. Abraão passou por vários testes de fé durante a sua vida, mas teve um que foi o mais difícil, que é esse que vocês vão ouvir a história agora. Vamos ouvir a história então? A difícil prova de Abraão. Deus prometeu um filho a Abraão, e a partir desse filho, uma grande família que abençoaria o mundo inteiro. Mas Abraão e sua esposa, Sara, eram muito velhos para terem filhos. Vinte anos se passaram. Abraão continuava confiando na promessa de Deus. Quando ele estava com 100 anos e Sara com 90, Deus lembrou a eles da promessa que tinha feito. Sara ia ter um bebê. Quando seu filho nasceu, Sara ficou tão feliz que deu risada e disse: "Deus me fez rir." Então, eles chamaram seu filho de Isaque, que significa "ele ri". Isaque tinha crescido. Então, Deus provou Abraão, dizendo a ele que levasse o filho ao Monte Moriá e lá o entregasse como um sacrifício a Deus. Abraão ficou confuso, mas mesmo assim, confiou em Deus. Isaque carregou a lenha e Abraão levava a faca e o fogo. Juntos subiram a montanha. "Onde está o cordeiro para o sacrifício?" perguntou Isaque. "Deus proverá", respondeu Abraão. Abraão colocou a lenha sobre um altar, amarrou Isaque e o deitou sobre a lenha. Quando levantou a faca para sacrificar Isaque, um anjo chamou seu nome: "Abraão!" "Não machuque o menino!" o anjo gritou. "Deus sabe que você confia na promessa dele. Olhe, lá nos arbustos há um carneiro preso pelos chifres. Sacrifique-o!"
Então, Abraão sacrificou o carneiro no lugar do seu filho. Ele chamou aquele lugar de Deus proverá, porque Deus providenciou o sacrifício. A promessa de Deus se cumpriu, exatamente como ele havia prometido. Quero que você tenha fé para obedecer a Ele, mesmo quando isso for muito difícil. Deus talvez tenha permitido que você passe por momentos difíceis, por dificuldades, que talvez a gente não entenda o motivo. Mas lembre-se que sempre Ele está no controle de tudo. O versículo que vocês decoraram essa semana diz exatamente isso. Vamos lembrar? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5b. Por mais que passamos por momentos difíceis, se você é salvo e tem Jesus no coração, Ele promete nunca te deixar, jamais te abandonar. Exatamente, pode ser que um amigo ou um parente tenha ido morar longe e que você esteja sentindo muita falta dele. Pode ser que uma outra pessoa que você goste muito esteja passando por alguma doença. Pode ser também que alguém que você também goste muito tenha falecido, tenha morrido, esteja lá no céu com Jesus. Exatamente. Essas coisas são fáceis? Não. Essas coisas não são fáceis da gente enfrentar, mas a gente tem que ter dentro da nossa mente, do nosso coração, que Deus está no controle de tudo e que Ele sabe o que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer amanhã. Deus é o dono do tempo, Deus é o dono de tudo e Ele vai te ajudar a enfrentar esse momento que você está passando. Todos esses testes são difíceis, mas esse tipo de coisa pode ajudar você a ter mais fé em Deus. Quando surgirem problemas na sua vida, você pode ficar zangado com Deus, pode não querer obedecer mais a palavra dele, se sentir desanimado, mas essas atitudes, sabe o que acontece com elas? Elas mostram que a sua fé é pequenininha, e que você não confia muito no Senhor. Pode falar que confia, que isso não é verdade, mas exatamente isso mostra que a sua fé, é pequenininha. Você precisa entender que Deus está no controle de tudo, exatamente de tudo, e colocar a sua fé somente nele, acreditar somente nele e obedecer, mesmo que você não entenda o porquê dessas coisas ruins estejam acontecendo. Isso não é nem um pouquinho fácil, mas Deus nos dá força, Ele nos dá coragem para seguir em frente. Deus pediu uma coisa muito difícil para Abraão: sacrificar o próprio filho, o filho da promessa. Deus prometeu que uma grande nação viria por Isaac. Mas Deus pediu para Abraão sacrificar a vida de Isaac. Não foi fácil, nem um pouco. Mas Abraão obedeceu, confiou e depositou toda a sua fé em Deus. Agora eu tenho um desafio para você. Também não é fácil. Eu quero saber como você pode demonstrar a sua fé em Deus durante essa semana. Agora vamos orar e pedir a Deus para nos ajudar e fortalecer a sua fé, a minha fé, a fé de todo mundo. Não é fácil, mas Deus, Ele ajuda a gente a fazer isso. É só a gente pedir. E aí você vai pensar
como a sua fé pode ser demonstrada e mais fortalecida durante essa semana. Então, feche os olhos, abaixe a cabeça e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais esse culto, te agradeço pelo Senhor demonstrar um amor tão grande por nós. Te agradeço também porque podemos demonstrar a nossa fé pelas provações que temos. Por mais difíceis que sejam, Senhor, essas provações mostram o quão grande ou quão pequena está a nossa fé. Te peço agora que ajude cada criança que está assistindo esse culto a demonstrar a sua fé cada dia mais e amar o Senhor com todo o seu coração. Em nome de Jesus, amém. Um beijo e até semana que vem.